Olá, que a bênção, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Nós estamos vivendo a fé do estudo do livro de Daniel, onde todas as quartas-feiras nós estamos aqui meditando em um capítulo, orando a Deus, pedindo que o Senhor ele derrame sobre nós bênçãos, paz e salvação em o nome do Senhor Jesus. Este livro que é um livro tão especial, que ao mesmo tempo é um livro histórico e contemporâneo, porque fala dos dias atuais. Ainda nós estamos na parte histórica do livro, contando a respeito da biografia de Daniel e dos seus amigos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 6, que é uma mensagem bem conhecida, que é Daniel na Cova dos Leões. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se, ative as notificações para que você sempre acompanhe conosco nas quartas-feiras o estudo do livro de Daniel e durante a semana nós fazemos os Minutos com Deus pela manhã. Ok? Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim, quero ler primeiro os versículos e a gente entra na mensagem, tá? Diz assim, Daniel na Cova dos Leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 presidentes. Então Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, diz aqui a palavra do Senhor. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, aqui já era outro reino, já era outro império que dominava. Você que está acompanhando o estudo, você lembra que na quarta passada nós falamos sobre Beltesazar, que viu uma mão escrevendo numa parede, que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim, que quer dizer pesado fosse na balança e achado em falta. Naquele mesmo instante, a Babilônia foi invadida por Dario e por todo o Império Medo-Persa, destituíram o rei, assassinaram o rei e tomaram o reino. Então aqui não era mais uma troca de rei, mas sim de reino, de império. Não era mais um império babilônico que dominava o mundo na época, mas sim o Império Medo-Persa. E os medos se uniram com os persas para poderem tentar destruir a Babilônia, para tentar conquistar a Babilônia. E isso foi possível. E até mesmo era uma profecia lá de Isaías e também do próprio Daniel, que isso aconteceria em breve, e de fato aconteceu. Então aqui já não era apenas outro rei, mas era outro império que estava dominando o mundo naquela época. E Daniel, pela sua experiência, pela sua capacidade, pelo poder de Deus que estava em sua vida, ele estava entre os administradores ainda do império. E como nós vimos, Deus ele exalta o homem fiel ao Senhor. Como nós lemos do versículo 1 ao versículo 3, Daniel foi colocado entre os principais do reino. E não apenas entre os principais, ele se destacou dentre todos eles. Entre os sátrapas, governadores, ele foi colocado ali como um dos presidentes. E ele, por o rei perceber que nele havia um espírito excelente. Por que Daniel ele tinha um espírito excelente? O que isso vem a ser, esse espírito excelente? Quer dizer que Daniel ele tinha excelência. Daniel ele tinha caráter, Daniel ele era honesto, Daniel ele era inteligente, resiliente, porque veja bem que havia já se passado vários reis e Daniel ali permanecia pela sua fidelidade. Primeiro foi com Nabucodonosor, depois com os filhos de Nabucodonosor e agora com o Dario. Então você veja que Daniel ele tinha uma resiliência. E esse espírito excelente, você nota que espírito está escrito com letra minúscula, então não se refere ao Espírito de Deus, mas sim o caráter de Daniel, que se destacou dentre todos eles. Porque o Império Persa era um império corrupto também, assim como a Babilônia.
Era um império sanguinário. Então o rei percebeu que na vida de Daniel havia o espírito excelente, porque ele se destacou dentre os seus companheiros, entre seus colegas de trabalho. Né? A sua fidelidade a Deus refletiu o seu caráter. Nós, como servos de Deus, precisamos permitir que a nossa fidelidade, temos que ser fiel a Deus. Porque assim, através dessa fidelidade, essa fidelidade vai refletir no caráter. Então, é dessa maneira que nós precisamos manter-se diante de Deus para ser alcançado e abençoado por Deus. E Deus, ele honra quem vive com integridade. Você veja que Daniel estava prestes a ser honrado. A Bíblia diz que o homem fiel ele será acumulado de bênçãos, né? Então, o rei resolveu colocar ele como primeiro-ministro, porque ele se destacava, porque ele era fiel. Nele havia o espírito excelente e ele queria estabelecê-lo sobre todo o império. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz o seguinte: viste um homem diligente em sua obra, ou seja, uma pessoa que faz tudo com diligência, com cuidado, com excelência, perante reis será posto. Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente em sua obra, perante reis será posto. Ou seja, ele será colocado diante de reis. E assim aconteceu com Daniel. Só que veja bem, olha a perseguição contra o justo. Os justos são perseguidos. Às vezes sofremos perdas, perseguições, sofremos situações adversas. Versículo 4 ao versículo 9 conta a trama, a calúnia que tentaram fazer contra Daniel. Diz o seguinte, então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então você veja que os presidentes, os sátrapas, ficaram com inveja de Daniel, porque o rei colocou ele como primeiro-ministro, porque o rei colocou ele sobre todos os sátrapas e presidentes. Então eles procuraram uma ocasião para tentar acusar a Daniel, só que não encontraram nada. Puxaram a ficha dele desde a época que ele chegou de Judá até os dias atuais ali. Daniel já era um senhor já nessa época, nos seus quase 80 anos. Então você veja que procuraram minuciosamente um erro, uma falha, tentaram ver se ele tinha recebido algum suborno, provavelmente, tentaram ver se ele tinha feito vistas grossas diante de alguma lei, ou seja, tentaram ver e procurar se encontravam alguma situação que Daniel tenha cometido algum erro, algum deslize diante das leis babilônicas, né, até então. E não encontraram nada, porque diz o seguinte, no versículo 4, na parte B, diz o seguinte: mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Como eu disse, o homem fiel será acumulado de bênção. E aí diz o seguinte, e não acharam, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Quando você serve a Deus, Deus ele te honra. Quando você serve a Deus, Deus ele entrega para você bênçãos, paz e proteção. Então nós precisamos confiar no Senhor. Os inimigos de Daniel procuraram motivo para acusá-lo, porém não encontraram. Eles então descobriram 3 coisas da vida de Daniel nesta investigação que eles fizeram. Primeiro, Daniel era irrepreensível no trabalho. Não tinha nada que pudessem acusá-lo. Segundo, não havia corrupção e nem erro na vida de Daniel. Sua biografia era impecável. Terceiro, só poderiam criar uma calúnia. Eles descobriram que eles só poderiam inventar uma calúnia para tentar destruir a Daniel. E foi o que eles fizeram. Eles perceberam que só caluniando, só tentando puxar o tapete de Daniel, que eles iriam, na mente deles, conseguir se livrar dele. Então, eles criaram uma lei proibindo que qualquer pessoa
no império, ali no reino, orasse ou fizesse qualquer pedido. Então eles criaram uma lei proibindo que Daniel ou qualquer pessoa orasse a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto ao rei. Então, o único pedido que eles tinham que fazer no espaço de 30 dias era falar com o rei. Os inimigos eles tentam transformar a nossa fidelidade em acusação. E foi o que os inimigos fizeram. Tentaram transformar aquela fidelidade de Daniel em acusação. Vamos ler aqui no versículo 7. Diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram, aqui eles estavam falando com o rei, concordaram que o rei estabeleça um decreto, faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então você veja que a lei que eles fizeram foi completamente para acusar a Daniel. E se o rei assinasse a lei, como ele assinou, se o rei colocasse o seu anel de sinétre, como ele colocou, não poderia ser mudado no espaço de 30 dias. Era o tempo mínimo que essa lei tinha que estar em vigor. Então você veja que no Império Babilônico, o rei Nabucodonosor, ele era a lei. Ele era quem dava as ordens. Já no Império Medo-Persa, o rei, ele era um servo da lei. Embora o rei tinha todo o poder sobre a sua mão, o rei tinha toda a autoridade sobre o império, ele ficava preso à lei que ele sancionava. Ele também era obrigado a cumpri-la, porque senão ele era deposto, né? Então, no versículo 9 diz assim, por esta causa, ó rei Dario, por esta causa o rei Dario assinou a escritura interna. O que eles fizeram? Eles atingiram o ponto fraco do rei. Todo governante, todo rei gosta de ser bajulado, gosta de que estendam um tapete vermelho para ele, não é verdade? E foi o que os inimigos de Daniel fizeram. Eles bajularam o rei, inflaram o ego do rei, e o rei assinou aquela lei, sem pensar, sem analisar, e diz o seguinte, do versículo 10 ao versículo 15, nós vamos ler a respeito da fidelidade de Daniel. Quando você lê do versículo 10 ao versículo 15, você vê que Daniel ele foi fiel a Deus, ele orou porque ele já costumava orar, ele não foi contra a lei, ele permaneceu fiel a Deus. A lei impedia ele de fazer a vontade de Deus. Então, quando uma lei que me impede de fazer a vontade de Deus, quando uma lei me impede de estar em comunhão com Deus, eu não tenho a obrigação de obedecê-lo. Eu tenho a obrigação, como cristão, de obedecer a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Então, todos os que vivem, a Bíblia diz lá no capítulo 3, versículo 12 do livro de 2 Timóteo, diz o seguinte: todos os que querem viver piedosamente receberão perseguição. E Daniel vivia piedosamente. E ele foi perseguido por causa desta piedade, por causa dessa comunhão, por causa dessa vida que ele tinha diante de Deus. Vamos ler sobre a fidelidade da oração de Daniel, que diz assim no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então ele não fez isso para desafiar o império, ele fez isso porque ele já costumava fazer. E os seus adversários ali investigaram a vida dele por completo e souberam que ele era fiel às leis e ele era fiel a Deus.
não encontraram nada para acusá-lo, nem diante das leis vigentes, nem diante das outras leis babilônicas, e muito menos diante do Deus o qual ele servia. Então você veja que foi uma armação para tentar pegar Daniel. Só que a Bíblia diz que ele orava porque ele já costumava fazer. Então aqui a palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar incessantemente. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter uma vida de oração diante do Senhor. Porque quando você ora, você une a sua insignificância com a onipotência de Deus. Quando você ora, aquilo que é raro acontece. Se você escrever a palavra oração de trás para frente, você vai escrever raro. Porque quando você ora, o que é raro acontece na sua vida. Deus, ele é um Deus que faz o impossível acontecer. E Daniel sabia disso. Ele orou, ele era uma testemunha do Senhor. Um testemunho ocular do Senhor. Ele já tinha visto Deus operar milagres e maravilhas ali naquele império. Então ele sabia que, permanecendo fiel, Deus permaneceria do lado dele. Permaneça fiel. E Deus sempre permanecerá com você, ao seu lado, te abençoando, te trazendo vitórias e te fortalecendo. Em nome de Jesus. O que Daniel fez, mesmo sabendo da lei? Ele abriu as janelas. O que Daniel fez, mesmo sabendo da lei? Ele orou 3 vezes ao dia. O que Daniel fez, mesmo sabendo daquele decreto? Ele deu graças a Deus. Ele agradeceu ao Senhor. E o que ele fez mais? Ele não mudou a sua prática espiritual. Ou seja, nós não podemos mudar a nossa prática espiritual por causa de leis ou por causa de circunstâncias. Nós temos que manter a nossa fidelidade diante de Deus. Nós temos que manter a nossa comunhão diante do Senhor, para que a presença de Deus, para que o Espírito Santo, para que a unção de Deus alcance a nossa vida, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você ler do versículo 16 ao versículo 18, você vai ver Daniel sendo colocado à prova. E ele manteve-se fiel. Ele se manteve fiel. O rei percebe que foi ludibriado. O rei, ele percebe que ele foi enganado. Mas Daniel, ele se manteve na fidelidade ao Senhor. A fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Precisamos manter a nossa fé e fidelidade diante do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, Pedro ele diz o seguinte: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante você obedecer a Deus do que aos homens. Obedeça a Deus. Mantenha-se confiante e a sua fidelidade diante do Senhor. Deixa eu ler aqui o versículo 16, que diz o seguinte, então. Então o rei ordenou que trouxessem. O rei, se você ler o versículo 14 ao versículo 15, você vai ver que o rei se empenhou para tentar livrar Daniel. O rei não ficou feliz com isso, porque o rei gostava de Daniel, tinha um apreço por Daniel. Já tinha ouvido a respeito do caráter de Daniel, a biografia de Daniel. Então fala o seguinte, deixa eu ler o 14 então. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então você veja que o rei não queria que isso acontecesse. Ele se empenhou por salvar. Ele determinou consigo mesmo. Mas como eu já mencionei, o rei estava servo da lei. Ele não tinha a condição e nenhuma possibilidade na época jurídica para que ele revogasse aquela lei que ele tinha acabado de assinar. Então, se ele assim o fizesse, ele seria deposto e ele sofreria o mesmo destino de Daniel, ser jogado na cova dos leões. Então, veja bem, o rei se empenhou, mas quem estava ali empenhado verdadeiramente para salvar a Daniel era o Rei dos Reis, era o Deus Todo-Poderoso. Então, versículo 18, perdão, acabei batendo aqui na câmera. No versículo 16, diz o seguinte: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou ao rei com o seu próprio anel, e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite
em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Então, você nota que o rei ficou triste, ficou penalizado com aquela situação. Ele viu que ele foi enganado, o rei percebeu que ele foi ludibriado por todos ali, e então ele precisou cumprir a lei. Ele chegou para Daniel e disse: o teu Deus, a quem você continuamente serve. Quando ele diz o teu Deus, você entende que o rei ainda não serviu mesmo o Deus de Daniel. Embora ele já tinha ouvido o testemunho, embora ele já tinha visto, ele já sabia dos acontecimentos, ele ainda não servia. Então, por isso ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O rei, mesmo triste, ele foi obrigado a cumprir a lei, como eu já mencionei aqui. Né? O rei diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livre. O rei tinha uma pequena esperança, mesmo que remota, ele tinha uma pequena esperança de que Daniel pudesse ser livre daquela cova dos leões. Ele tinha essa esperança. Né? Mesmo quem não serve a Deus reconhece quem é fiel. E ele sabia que Daniel era fiel. Ele disse: a quem tu continuamente serve. Era a maneira do rei falar: eu sei que você é fiel. Quem saiba tem uma esperança de você se salvar. Né? A prova pode ser dolorosa, às vezes, mas Deus está presente com você em meio às provas, em meio às adversidades. Veja bem que Deus ele não livrou Daniel da cova dos leões, não. Mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Às vezes Deus ele não te livra do problema, mas Deus te livra no problema. Às vezes você está enfrentando adversidades, situações difíceis na sua vida. Deus pode ser que não tenha te livrado dessa adversidade, dessa situação difícil, mas Ele pode te livrar em meio a esta situação difícil. Ele é Deus, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Se lermos do versículo 19 ao versículo 23, nós vamos ver o livramento sobrenatural de Deus na vida do servo de Deus, na vida de Daniel. Então, como já é o finalzinho, vamos ler aqui todo ele, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Você veja que o rei foi até a cova e ele chamou Daniel sem esperança nenhuma, com uma voz triste, angustiado. Né? No versículo 21 diz o seguinte: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O rei não esperava ouvir Daniel com uma voz firme, com uma voz confiante, né? Esperançosa, e a saudação, Daniel deu a saudação que era dada aos reis. Ele diz: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, olha que benção. Lembra que o rei falou: o teu Deus que te livre? Aqui Daniel ele fala: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. É necessário crer no nosso Deus. Quando você crê em Deus, Ele te livra. Como eu mencionei, Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Deus ele é Deus que pode nos livrar dos problemas, das adversidades, das situações difíceis. Às vezes você que está me acompanhando agora, nesse momento, você está precisando de um livramento. Às vezes você está precisando de um livramento no trabalho, na família, na sua vida financeira. Deus é um Deus que pode livrar. Ele pode fechar a boca dos leões. Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Este é o Deus quem livra. Esse é o Deus quem socorre. Né? De manhã, quando o rei correu até a cova, Deus já tinha feito um milagre. Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Hoje Deus ele pode enviar anjos e fechar a boca dos leões, repreender o problema.
e trazer a vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Deus intervém, Daniel disse, Deus interveio e me foi favorável. Deus enviou o seu anjo. Hoje o anjo de Deus, ele alcança você. Ele abençoa a sua vida. Ele traz vitórias para aquele que crê. Aí a Bíblia diz lá no Salmo 34, 7, fala o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. Ou melhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel era temente a Deus. Daniel recebeu o livramento do Senhor. Quando você teme ao Senhor, quando você crê no Senhor, quando você depende do Senhor, você alcança o livramento do Senhor. Você alcança a vitória do Senhor. Você recebe a bênção do Senhor, a justiça e a exaltação final. Olha o versículo 24 ao versículo 28, que diz assim: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Olha o rei exaltando a Deus aqui. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus deu o livramento. A Bíblia diz, repito, já falei aqui algumas vezes, o homem fiel será acumulado de bênção. A bênção de Deus foi acumulada na vida de Daniel. Os acusadores, os inimigos, aqueles que conspiraram contra Daniel, aqueles que caluniaram Daniel, aqueles que tentaram destruir a vida de Daniel, o decreto que eles fizeram voltou contra eles próprios. Veja que todos foram destruídos. Não chegaram nem ao final da cova e todos já tinham sido esmigalhados pelos leões. Né? Então, veja bem, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Peça a misericórdia de Deus. Deus, ele pode te abençoar. Deus, ele pode trazer vitória. Veja que Deus transformou a vergonha em honra. Daniel estava sendo envergonhado, mas ele foi honrado por Deus. A fidelidade hoje se torna testemunho amanhã. Seja fiel e essa fidelidade vai se transformar em testemunho. Daniel, ele não transgrediu nenhuma lei. Desde lá quando ele chegou jovem ainda no Império Babilônico, ele colocou no coração dele o seguinte, que ele não iria se contaminar. E ele manteve-se fiel diante de Deus, com uma biografia impecável. Esse é o Deus ao qual nós servimos, que cuida de nós em meio às adversidades. A história de Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus tem que ser acima de tudo. Ela nos ensina também que a oração sustenta o cristão em meio à crise. A oração sustenta o cristão em meio à crise. E Deus livra e honra aqueles que permanecem fiel. Confie no Senhor, permaneça fiel, Deus te livrará e te honrará, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar agora. Vamos pedir a Deus misericórdia, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, abençoa esta pessoa que ora comigo nesse instante, coloca as tuas mãos sobre ela, que o Senhor possa trazer vitórias e livramentos. O Senhor não nos livra do problema, mas o Senhor pode nos livrar no meio dos problemas. O Senhor não livrou Daniel da cova, mas o Senhor livrou Daniel na cova. Meu Deus, às vezes essa pessoa está vivendo uma situação assim que ela se sente na cova. Que o Senhor possa livrá-la, que o Senhor possa protegê-la, repreender todo problema, todo mal. Que a misericórdia do Senhor nos alcance, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. A sua vida está abençoada.
em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz. Quarta-feira que vem estaremos de volta, dando continuidade no estudo do livro de Daniel, será o capítulo 7. E também, se você puder, acompanhe todos os dias pela manhã os Minutos com Deus, tá bom? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Que Deus abençoe você. Fiquem todos na paz do Senhor.